Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra do Senhor em Escola Bíblica Dominical. Antes de qualquer coisa, buscamos Deus em oração, que Ele venha nos orientar, venha abrir nossa mente e nosso coração para o entendimento do estudo desta manhã. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor Deus, pela bênção deste dia, Senhor Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou e queremos continuar na dependência tua, Senhor Deus. Te agradecendo por essas bênçãos que o Senhor tem derramado no decorrer dessa semana, Pai. Obrigado, Pai, por estarmos aqui agora para estudar a tua palavra, pela liberdade que temos de abrir a tua palavra e estudá-la livremente, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra traz ensinos, é luz para nós, ó Pai, diante das trevas desse mundo, Senhor Deus. E necessitamos dela, Pai, para podermos prosseguir a nossa jornada terrena e buscar a nossa santificação em Cristo Jesus. Abençoe a escola dominical desta manhã, Senhor Deus, da nossa igreja e as demais igrejas, em que pregue que Jesus Cristo é o Senhor da igreja, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar início ao estudo de um novo livro nas próximas 13 semanas que vêm. O livro é esse aqui. São 13 lições, baseado no livro de Filipenses, prosseguindo para o alvo. É Paulo prosseguindo para o alvo dele. E nessa corrida que Paulo fez para alcançar o alvo dele, houve muitos obstáculos na vida dele, assim como a nossa também. Há muitos obstáculos na nossa vida e precisamos da palavra, estudar e entender para que possamos passar por cima de todos esses obstáculos, ou carregando alguns obstáculos, mas devemos estar preparados para isso. Nós vamos estar vendo hoje só uma introdução do livro de Filipenses. Depois a gente já começa aqui, rumo à maturidade plena, o Evangelho vivo, lutando juntos, a vida segundo o exemplo de Cristo, o desenvolvimento da salvação, servos consagrados, combatendo os falsos mestres, a caminhada cristã, a firme esperança do cristão, vida comunitária saudável, a conduta cristã e comunidade solidária. Então, esses são os temas do nosso estudo, da nossa revista, da Escola Dominical, para as próximas 13 semanas que nós temos para frente. E escolhemos isso porque nossa jornada aqui, nós temos que estar nos preparados para enfrentarmos o dia a dia. Nós vamos, diante dessa pandemia, nós aprendemos a conviver um pouco com ela, através daquilo que fomos apreciando, daquilo que foi transmitido para nós. Para a nossa corrida cristã, quem nos fornece, quem nos ampara é a palavra de Deus. Ao estudarmos dela, Deus vai nos orientando como devemos enfrentar as batalhas que temos pela frente. Então, Filipenses é uma epístola informal de Paulo que aponta a Cristo como centro da fé cristã. Com um total de 104 versículos, a carta de Filipenses, o nome ou título de Jesus ocorre 51 vezes ao longo da epístola toda. E se destaca pela ênfase de Paulo na unidade do corpo, pela demonstração do amor do apóstolo à igreja local. Também é importante lembrar que Paulo estava encarcerado quando escreveu essa epístola, o que não impediu de declarar várias vezes alegria por fazer contato com a igreja de Filipos.
Então, Paulo escreveu a um grupo seleto de amigos e companheiros do Evangelho. E as marcas dominantes do escrito paulino são a alegria, a gratidão e o serviço. Atitudes essas extraordinárias, como vemos no contexto no qual Paulo estava inserido. Paulo estava preso. E ele escreveu sobre a alegria, sobre a gratidão e sobre o serviço. Atualmente nós vivemos um caos no testemunho cristão, em contraste com o que Paulo e seus cooperadores na obra missionária. Muita gente de nossas igrejas são crentes nominais, suas vidas são apegadas ao ódio, à murmuração. E estão livres, né? Paulo nos ensina que mesmo diante da dificuldade, devemos estar alegres, agradecidos e mostrar serviço. Filipos era uma cidade importante da Macedônia. A cidade recebeu esse nome após ter sido conquistada por volta de 360 a.C. pelo rei Filipe II da Macedônia, que era o pai do Alexandre o Grande. Antes de receber o nome do rei que lhe conquistou, a cidade se chamava Clenídes, que significa lugar das fontes. Deveria ter muitas fontes na cidade de Filipos, né? E na Bíblia, a cidade de Filipos é citada de forma importante no Novo Testamento. A cidade recebeu comitiva missionária liderada pelo apóstolo Paulo. Mais tarde, a igreja de Filipos acabou sendo destinatária de uma das cartas de Paulo, que é o estudo nosso, que é a Epístola aos Filipenses, né? Então, Filipos foi a primeira cidade do continente europeu a ouvir o Evangelho. O apóstolo Paulo visitou Filipos em sua segunda viagem missionária, obedecendo uma visão divina. Paulo e Silas navegaram até Troades, e numa noite o apóstolo teve uma visão na qual o homem macedônio estava em pé e lhe pedindo que fosse a Macedônia. Atos 16, 9. Então os missionários entenderam que aquela visão significava o chamado de Deus para anunciar o Evangelho naquela região. Então, saindo de Troades, eles, quem são eles? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Quarteto bom, hein? Então eles navegaram, saíram de Troades, navegaram direto para Samotrácia e no dia seguinte até Neápolis. E o porto de Neápolis servia Filipos, que Filipos ficava retirado um pouquinho mais de Neápolis. Neápolis era à beira do mar e Filipos ficava um pouquinho mais distante. Então o propósito foi em Filipos, onde Paulo visitou em sua segunda viagem missionária, está lá em Atos 16, 12, e lá encontrou Lídia, e ela foi batizada, ela e a sua casa, toda a família. Foi lá também que o carcereiro, Paulo estando preso, e Paulo não foi preso por acaso, estava de acordo com os planos de Deus, para a manifestação da sua graça ao carcereiro e sua família, que todos creram e todos foram batizados. Alguns anos mais tarde, a igreja estava bem estabelecida, como pode-se dizer pelo seu tratamento inicial, que está lá em Filipenses 1:1, né? No qual ele fala da igreja e fala bispos, presbíteros e diáconos. Quer dizer, era uma igreja constituída já, né? Fruto da pregação da palavra de Paulo. Paulo havia sido preso lá por causa daquela moça dos adivinhos, né? E ele foi lá, esclareceu. Aquilo trazia muitos lucros para os senhores daquela moça, né? Eles reclamaram e Paulo e Silas acabou sendo preso. Aí aconteceu os planos de Deus, que libertou eles da prisão à noite, e o resultado foi o carcereiro e sua família salvos.
Então, todos esses acontecimentos revelam parte do propósito do Senhor de chamar sua graça, o carcereiro e sua família, né? Conforme já falei. Atos 16, 19 e 34. E depois que eles saíram da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde os crentes estavam reunidos. Mais tarde, Paulo visitou novamente a cidade de Filipos e passou a Páscoa com os cristãos filipenses. Paulo amava essa cidade. Em sua epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo incentivou os santos em Filipos e o exortou a permanecerem firmes na fé, em união e a trabalharem juntos para defender a fé. Como falta isso hoje em dia? Como faz falta essa união a trabalharem juntos para defender a fé? Hoje, cada denominação defende a sua própria bandeira. Cada um impõe a sua bandeira e fica defendendo aí. Ao invés de se unirem, trabalhar uma causa só, uma força só. Não, fica se degradando. E Paulo então exortou aqueles crentes a defender a sua fé em união. Talvez um dos princípios mais importantes que Paulo ensinou aos filipenses é que orar a Deus, se alegrar e confiar nele, porque é a paz de Deus que excede todo entendimento. Filipenses 4, 7. Estudar as mensagens de incentivo de Paulo nessa epístola pode ajudá-lo no seu empenho de perseverar fielmente até o fim. Ao se empenhar a seguir a Cristo, você também pode ganhar confiança e, assim como Paulo, declarar: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então a carta aos Filipenses foi escrita de dentro da prisão. Prisão essa que é muito discutida, onde foi, onde estava, se foi em Éfeso, se foi em Roma. Mas isso não traz demérito nenhum saber. O fato é que ele estava preso quando escreveu. E isso é o mais importante. Onde estava, não há um local determinado, certamente. Mas nem por isso o tom de tristeza ou dor, pelo contrário, ele conhecia com uma carta da alegria, que é uma grande contradição hoje. A alegria que ele trazia dentro dele, mesmo preso, ele escreveu com alegria essa carta de exortação aos Filipenses. Contudo, o grande segredo da tamanha satisfação, mesmo em meio a severas dificuldades, é a sincera intimidade que Paulo tinha com Deus. E isso está faltando em nós, essa intimidade com Deus, de buscarmos mais a Deus. Então essa carta é um grande exemplo de como funciona a alegria e a satisfação de um cristão autêntico. Ela está diretamente ligada ao Espírito Santo e ao prazer que o cristão tem em Jesus. Então hoje há uma epidemia de pessoas insatisfeitas e cristãos que querem as bênçãos de Deus apenas para as coisas que estão relacionadas a esta terra. Eu diria até que nós estamos vivendo assim numa época de cristão narcisista, né? Só pensa em si, só quer para si. Não tenha uma falsa religiosidade, né? Só pensa em religiosidade. É isso que nós estamos vivendo hoje. Muitos têm perdido até a sua sensibilidade com relação às vontades profundas de Deus, porque querem ter cada vez mais. Tudo gira em torno de como eles se sentem, e o que pensam e o que desejam. Os desejos de hoje em dia tomam conta das necessidades. E isso tem interferido nas orações dos irmãos. Estão colocando os desejos
nos lugares das necessidades. Com isso, a alegria natural dos cristãos que vem de Cristo tem sido sufocada pelos desejos, os desejos egoístas, desenfreada pelas coisas deste mundo. O materialismo entrou dentro da igreja. Os cristãos estão vivendo materialismo puro. E aqui nós somos ensinados a ter alegria no sofrimento, no serviço, na fé e na doação. É doar-se de corpo. O importante é eu estar bem. Paulo era prisioneiro em Roma, em Filipenses, lá em 4, 10 a 14. Os filipenses enviaram um presente a ele. Parece que esse presente, junto com a oportunidade de se comunicar com eles, ocasionou a escrita da carta aos Filipenses por volta de 60 ou 61 depois de Cristo. Né? Então, a carta de Paulo aos Filipenses pode ser descrita como carta de amor. Isso harmoniza com o fato de que Paulo se apresenta não na sua qualidade oficial de apóstolo, mas como escravo de Cristo Jesus. Há umas aplicações práticas nessa carta. E Filipenses é uma das cartas mais pessoais de Paulo e, como tal, tem várias aplicações pessoais a nós, os crentes. Ela foi escrita durante sua prisão e Paulo exorta os filipenses a seguir o seu exemplo e anunciar a palavra com maior determinação e destemor. Em tempos de perseguição ainda, em tempos de pandemia como está sendo agora, todos os cristãos têm experimentado em um momento ou outro a animosidade dos incrédulos contra o Evangelho de Cristo. Nós sempre vamos sofrer algumas piadinhas, gracejos, né? E isso é de se esperar. Jesus diz que o mundo o odiava e odiaria seus seguidores também. João 5,18. Assim como muitas de suas cartas, Paulo advertiu os novos crentes da igreja de Filipos para terem cuidado com a tendência do legalismo que continuamente aparecia nas igrejas primitivas. Os judeus estavam tão ligados à lei do Antigo Testamento que havia um esforço constante por parte dos judaizantes de retornar ao ensino da salvação pelas obras. Entretanto, Paulo reiterou que a salvação é somente pela fé em Cristo e apelidou os judaizantes de cães e maus obreiros. E isso nós estamos vendo muito hoje em dia, né? O evangelho do atalho. Em particular, os legalistas estavam insistindo que os novos crentes em Cristo deveriam continuar sendo circuncidados de acordo com os requisitos do Antigo Testamento. Gênesis 17, 10 e 12. Desta forma, eles tentaram agradar a Deus por seus próprios esforços e elevar-se numa posição superior à dos cristãos gentios por não participarem do ritual. Paulo explicou que aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro não mais precisavam realizar o ritual que simbolizava a necessidade de um coração puro. Em outra explicação aos Filipenses, é a necessidade dos cristãos permanecerem unidos em humildade. E isso está faltando muito no meio evangélico. Os cristãos hoje não estão nada humildes. Estamos unidos com Cristo e temos que nos esforçar para estar unidos uns com os outros da mesma maneira. Somos cristãos, somos seguidores de Cristo, nós temos que estar unidos com todos os outros, não importa a denominação dos outros.
desde que seja que Cristo seja o Senhor da igreja. Então, Paulo nos encoraja a ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude e a repudiar a vaidade e o egoísmo, mas humildemente considerarem os outros superiores a si mesmo, prestando atenção nos interesses dos outros e cuidando uns dos outros. Será que está havendo isso hoje no nosso meio, no meio dos evangélicos? Haveria muito menos conflito nas igrejas hoje se todos seguissem o conselho de Paulo. Uma outra aplicação de Filipenses é a do gozo e alegrias encontrado ao longo da sua carta. Ele se alegra que Cristo está sendo proclamado. Mesmo na prisão, Cristo era proclamado. Filipenses 1:8. Em sua perseguição, 2:18. Ele exorta os outros a se alegrarem no Senhor, 3:1. E refere-se aos irmãos de Filipos com a sua alegria, 4:1. E resume com essas exortações aos crentes: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se, 4:7. Como crentes, podemos nos alegrar e experimentar a paz de Deus quando lançamos todos os nossos cuidados sobre Ele. Ele está pronto para receber os nossos cuidados. Por isso ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. 4:6. A alegria de Paulo, apesar da perseguição e prisão, brilha através dessa carta e temos a promessa da mesma alegria quando focalizamos nossos pensamentos ao Senhor. Filipenses 4:8. Duas notas predominantes na epístola: a alegria que caracteriza com a fé madura e o amor de Paulo pela igreja de Filipos. Sem dúvida, é uma bela lição de esperança repartida pelo autor em meio às penalidades físicas e morais da sua prisão. Filipenses pode ser chamado de recursos através do sofrimento. O livro é sobre Cristo em nossa vida, Cristo em nossa mente, Cristo em nossa meta, Cristo como nossa força e alegria através do sofrimento. Ela foi escrita durante a prisão de Paulo, em Roma, cerca de 30 anos após a ascensão de Cristo, e cerca de 10 anos depois, Paulo ter pregado em Filipos pela primeira vez. Paulo era prisioneiro de Nero, mas a epístola transborda com uma mensagem de triunfo. As palavras alegria, gozo e regozijo aparecem com frequência em Filipenses 1:4, 18, 25, 2:2, Filipenses 3:1, 4:1, 4:10. Então, uma experiência cristã correta é experimentar, independente das nossas circunstâncias, a vida, a natureza e a mente de Cristo habitando em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós temos tudo para viver alegre. Quando lemos a carta de Paulo escrita aos Filipenses, aprendemos muitas lições importantes. E nós vamos ver nas demais lições que temos pela frente. Então, essa epístola paulina faz parte de um grupo de cartas escrita pelos apóstolos aos gentios na prisão. Juntamente com Efésios, Colossenses e Filemão, diferente dos outros escritos, não vemos uma ênfase sistemática e teológica nessa carta. Pelo contrário, essa é uma das epístolas mais pessoais de Paulo, onde vemos vários momentos de sua vida, principalmente a frequência da primeira pessoa no singular.
E por falar nisso, uma das lições mais importantes que nesse livro bíblico é o comprometimento de um ajudante de Paulo na causa do Evangelho em seu ministério missionário e apostólico. Lá em Filipenses 2, 25 a 30, vemos um homem chamado Epafrodito. Um nome talvez não muito comum em nosso tempo, mas que nos remete realmente ao significado de sermos humildes no serviço cristão. Diz o texto bíblico que Epafrodito era cooperador na obra de Deus, companheiro de Paulo em suas lutas e auxiliar das necessidades. Então, homens dispostos a fazer a obra de Deus como Epafrodito. Infelizmente são poucos hoje. Mas nós, como Igreja de Cristo, somos exortados a desempenhar como ele um bom serviço cristão. Então a carta inteira de Filipenses é dominada pela história de Cristo, o Cristo a quem somos chamados a servir e cuja semelhança nós devemos buscar. Conhecer a Cristo significa viver, agir na comunidade cristã, assim como ele viveu em sua encarnação e crucificação. Então, este é um resumo da introdução da revista da Carta de Paulo aos Filipenses. Que o Senhor vos abençoe a todos e que o Espírito Santo complete em seu coração.